Krishna West, isso. É que quer dizer Krishna mesmo, Krishna Ocidente. Quando nós estudamos a história das religiões, podemos até estudar de forma, não sei, científica, racional. Religiões são como restaurantes. A grande maioria que são abertos, logo fecham. Então, assim que podemos estudar que sob quais condições históricas uma religião prevalece, tem sucesso e até pode chegar a ser uma religião mundial. Quais são as condições necessárias para esse nível de sucesso? E minha convicção, após estudar, espero que seriamente, a história das religiões, a história da ISKCON e tudo mais, é que não existe a menor possibilidade da ISKCON culturalmente colonizar outros países. Ninguém está querendo ser colonizado, muito menos por um país do terceiro mundo, se vamos falar a verdade. Porque, como eu sempre digo, e estou falando agora da cultura externa, porque a essência da consciência de Krishna, o que Prabhupada ensinava, a prática de Bhakti Yoga, é exatamente a mesma coisa. Não há nenhuma mudança. Mas, falando da parte externa, eu digo que cultura externa é como água. Sempre flui para baixo, não para cima. E, através da ciência social, é possível estudar o nível, digamos, de influência cultural que diferentes países ou culturas têm. Podemos, por exemplo, como diferentes times de futebol, né? O número 1, número 2, número 3, número 108, número 1014. Então, até os eruditos estudam o que eles chamam uma marca nacional, seria. Marca, por exemplo, quando eu digo o nacional, regional, por exemplo, Califórnia. Se eu digo a palavra Califórnia, onde eu nasci, por, não sei, karma, boa ou ruim, mas nasci na Califórnia e quando eu digo Califórnia, então as pessoas no mundo têm certo conceito, que pode ser positivo, negativo, neutral, pode ser, eu quero ir lá, não quero ir lá. Por exemplo, agora eu estou numa cidade muito bonita, quase no litoral da Califórnia Central, e aqui no meu hotel conheci hoje um grupo enorme de alemães que estão, adoram, tão lindo, gostam de tudo, pelo menos dizem. E então tem marcas nacionais e regionais. Se as pessoas querem visitar, se admiram, se copiam, por exemplo, se você ouve que em tal país, em tal região, que as pessoas fazem certa coisa. No Brasil, por exemplo, houve um tempo em que o Rio de Janeiro, por exemplo, tinha um certo poder cultural, ou por exemplo, negócio São Paulo. Então, mesmo no Brasil, mesmo regionalmente, mesmo dentro de um estado no Brasil, certas cidades marcam pauta. Então, esse poder cultural, que também se chama soft power. Soft, vocês entendem, né? Macio. Então, soft power, porque hard power, poder duro significa tanques, e balas, e canhões, e bombas. Isso é poder duro. E poder soft power significa cultural. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles
tinha um soft power enorme. Ou a Califórnia, Beach Boys. Então, mas assim mesmo, a Índia, hoje em dia, o soft power da Índia é muito pouco. E podemos medir isso. Por exemplo, podemos medir os níveis de turismo internacional, onde vão as pessoas. E, por exemplo, o número de turistas que vão para a China, como 10 vezes mais que a Índia. O número de turistas que vão para países pequenos, como Singapura, quase mais que a Índia, que é uma pequena ilha. Então, a ideia de que a cultura vai fluir para cima, que uma cultura que tem mais prestígio será colonizada por uma cultura que tem menos prestígio, é como pensar que a água vai fluir para cima. E simplesmente, se você espera, você vai morrer muito antes disso acontecer. Então, essa ideia de colonizar com cultura externa o mundo ocidental, isso nunca vai acontecer, e simplesmente afasta as pessoas. Claro que tem sempre endófilos. Por exemplo, tem brasileiros que adoram cultura japonesa. Eu tenho uma família que eu conheço e a filha adora coreano. Só quer saber de Coreia. Tá bom, então. E ela acho que é americana, mas só quer saber de Coreia e está estudando coreano. E isso é em Tijuana, Krishnadana. Sim, a minha neta espiritual, bonita. Conheço ela desde seu nascimento. Muito boa, muito inteligente. E ela é uma atração, talvez de vidas passadas. Estuda coreano, estuda a cultura, história coreana. Então, no Brasil, por exemplo, tem pessoas que adoram Japão, ou China, ou Polinésia, ou Califórnia, ou até Rússia. E né, tem brasileiros que sempre tem uma minoria, uma pequena minoria que adoram uma outra cultura. Mas os brasileiros em geral, não. Os brasileiros em geral estão acompanhando a mesma cultura de ponta, cultura vanguarda, que em qualquer outro país. Em termos de música, em termos de filmes, em termos de roupa, de moda. O Brasil é um país, entre muitas pessoas que têm essa facilidade, um país atualizado. Se eu vou ao Brasil, por exemplo, e encontro as mesmas modas, pessoas vestem, jovens, música, filme, igual, Estados Unidos, qualquer Europa, é cultura mundial já, global. Então, a ideia de que essa cultura de ponta, essa cultura de maior prestígio, que todo mundo está seguindo, vai ser substituído pela cultura antiga ou recente de um país da Índia. Isso é eu acho que isso é uma ilusão muito forte. E por isso, uma vez que os nossos grandes acharyas, mestres e as escrituras dizem que temos que preservar a parte essencial, mas os detalhes externos dá para modificar, já estamos fazendo isso. Estamos seguindo estritamente os grandes mestres anteriores, as escrituras, e simplesmente ajustando detalhes externos, superficiais, no sentido literal, na superfície, para facilitar a aceitação dos princípios que são realmente importantes. Isso é Krishna West.